TV Artilheiro. Podemos? Sem matar a saudade. Vamos lá? Boa noite a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará 2, Sport 1, 34ª rodada da Série B aqui na Arena Castelão, com o professor Wagner Mancini. Boa noite, professor. Para dar início aqui ao ciclo de perguntas, o Horácio Neto, da Rádio CBN Povo. Wagner Mancini aqui, Horácio Neto, do Jornal Povo. A sua escalação, ela continua muito ofensiva. E você até já me respondeu sobre isso. Primeiro, esqueci de dizer parabéns pela vitória, né? Obrigado. Essa vitória a gente percebe que tira um pouco também um peso nas costas dos jogadores e até acho que sua também. E agora sim vou prosseguir. Há uma formação muito ofensiva. E eu te pergunto, essa formação para o próximo ano será mantida? Esses jogadores que não são volantes, são dois meias atuando, e o Léo Santos sendo esse jogador mais centralizado para poder tentar equilibrar. A minha dúvida fica muito em questão disso, o quanto o Ceará fica exposto em relação a essa formação muito ofensiva que você tem colocado, e novamente parabéns pela vitória. Boa noite a todos, obrigado pelos votos. Nós merecemos a vitória, né, acima de tudo. Era um jogo muito difícil, porque tinha muita coisa envolvida, não só o fato da gente ter que voltar a vencer, mas também diante de um adversário que normalmente ele dificulta muitas coisas, que está muito acima da gente na tabela. Então tinha uma série de coisas envolvidas. Mas eu acho que o mais importante foi que o nosso time construiu e mereceu a vitória. Sobre o fato da escalação, as minhas equipes, jamais você vai ver, se você for buscar aí, equipes que joguem com dois volantes de marcação. Dificilmente você vai ver. Eu prefiro ter um meia adaptado, tentar melhorar a sua marcação, do que ter um volante que não consegue dar um passo para frente. Então isso é muito que eu trago da minha essência como ex-jogador. Então é óbvio que às vezes existem os momentos onde você tem que fechar a equipe, sim, eu sei disso, mas existem momentos, e esse era um momento importante de eu fazer o time do Ceará jogar. E eu não estou satisfeito ainda, viu? O Ceará ganhou um jogo muito importante para a gente, mas ainda falta muita coisa, ainda falta velocidade. Aquela velocidade que nós tivemos na hora que a gente saiu jogando no segundo tempo, de passe de pé em pé, que o Chay pegou, arrastou a bola para frente, eu quero ver o Ceará jogando dessa forma. 2024 a gente vai ter um time que eu quero que jogue dessa forma. A gente não consegue, logicamente, prever aquilo que vai acontecer. Mas a minha ideia é essa, é ter um time rápido, com o DNA do Ceará, mas um time técnico que saiba jogar e também que saiba se defender. O Ceará hoje ele sofreu pouco. Por quê? Porque nós já estamos um pouco mais organizados, né? E até mesmo o Jean, que está sendo adaptado a segundo homem do meio campo, ele tem melhorado na marcação, porque você começa a mostrar para o jogador que é possível. E ele começa a comprar a tua ideia, sabendo que mesmo ele sendo um meio armador, que é o que melhor passa na equipe, então se ele é o que melhor passa e melhor chute, eu tenho que saber utilizá-lo numa faixa do campo onde ele vai fazer a iniciação das jogadas e com chance de chegar, arrematar e fazer o gol também. Então muito das minhas ideias de jogo, elas estão inseridas exatamente nisso. Numa equipe que tenha boa saída de bola, numa equipe técnica que tenha velocidade, que seja um time de transição, mas que também marque, né? Porque a marcação faz parte do futebol. Então, eu dentro desses conceitos, a ideia é montar uma equipe assim. Mancini, boa noite. Boa noite. André Carvalho, da Expectativa FM. Mancini, olha, assim, hoje eu fiquei até surpreso com a vontade do time de Parangabuçu, que eu já estava vendo em algumas partidas atrás. E eu disse, algum tempo atrás, que esperava pelo tempo, porque o tempo determina muitas coisas na vida da gente. E eu disse, quanto tempo esse time vai ter a cara de Wagner Mancini? Um time marcador, um time de virada de bola, um time que realmente tem essa coordenação entre o meio de campo e o ataque. E você, Mancini, o que espera do time de Parangabuçu para o próximo ano? Que realmente seja um time de vontade, um time que eu vi agora no segundo tempo, um time de Parangabuçu determinado, virando a bola, procurando as laterais, principalmente nas jogadas aéreas. Vi que o time de Parangabuçu fez uma marcação
no segundo tempo, correta, né? Buscando o resultado. É isso que Wagner Mancini espera. É isso sim, mas muito mais ainda, com mais intensidade, né? Eu vi hoje no primeiro tempo a equipe do Ceará até 25 minutos tentou botar velocidade no jogo. Aí chega uma hora que, pelo fato de não estar fazendo isso ao longo de todo o ano, acaba caindo, né? Então teve uma queda física no final do primeiro tempo e fez um segundo tempo melhor do que o primeiro, porque oscilou menos, foi mais organizado, teve exatamente isso. O que eu espero do Ceará é uma equipe que seja competitiva, porque você não consegue jogar uma Série B se não for competitivo. Em alguns momentos, em alguns jogos aqui para trás, eu não vou nem citar quais, mas a gente deixou de competir, né? Então não dá para você vestir a camisa do Ceará, que é marcada pela história como times que correm, que brigam, e de repente querer que esse time jogue só com a parte técnica. Isso não vai existir, né? Pela minha ótica de futebol, a equipe tem que ter isso que teve hoje em termos de organização, mas acelerar mais o jogo, ser mais contundente também na marcação, ser um pouco mais determinante nas bolas paradas. E hoje a gente até fez um gol assim, né? O primeiro gol do Chay sai numa jogada assim, mas é importante você saber usar a seu favor o fato de ter um Castilho e um Jean no time que batem bem na bola, ter um Luiz Otávio que tem 1,90, mais alguns outros jogadores, então é importante você ter essas armas. Mas assim, hoje foi o 8º jogo, 9º jogo, né? Eu acho que o 9º jogo. Eu ainda não vi o Ceará com a minha cara, né? Assim, já melhorou? Já melhorou. Acho que hoje brigou muito, volto a dizer, mereceu o resultado, não só porque jogou melhor que o Sport, mas também quis mais, brigou mais, foi mais valente. Uma coisa que tem me incomodado um pouco é que todo jogo eu não consigo mudar a estratégia do jogo, eu tenho que substituir os jogadores por cansaço. Por quê? Porque estão mal fisicamente? Não. Porque eles estão tentando pedir aquilo que eu quero. Então, eles aturam isso até um determinado tempo. Aí eu tenho que fazer as substituições muito em cima disso, né? Então, é óbvio que, às vezes, na segunda etapa, quando a gente poderia mudar um pouquinho a forma de jogar, botar atletas mais rápidos na frente para gerar um pouquinho mais de desconforto ou de aumentar a estatura, logicamente a gente não consegue em virtude disso. Mas enfim, acho que hoje é um dia onde eu vou poder dormir, né? Porque nesses últimos jogos aí não tem sido fácil, a gente sempre quer buscar por menos tempo possível de treinamento que se tenha, você quer ver o seu time jogando bem. E eu fico muito incomodado nos jogos onde eu não vejo, né? Então hoje, felizmente, eu vou ter uma boa noite de sono. Professor, boa noite. Pedro Pinheiro da Band. Parabéns pela vitória. Obrigado. Primeiro eu queria falar com você sobre essa questão. O Ceará estava a 6 jogos sem um resultado positivo. Você acabou de falar que hoje vai poder dormir tranquilo. E a 4 jogos sem marcar. Como é que isso estava pesando para você? E você quebrou tudo isso num momento importante que era um clássico. A gente sabe, vencer clássico é diferente, concorda? Sim. Não tenha dúvida que o peso da vitória ele é muito maior, não só porque o Sport está lá em cima brigando, porque é um adversário histórico, né, para o Ceará. Neste mesmo ano, o Ceará levantou um título em cima do Sport. Então há até uma certa rivalidade dentro do ano em virtude dos jogos que foram feitos. Então era importante para a gente também vencer em função disso, né? E eu tentei ao longo da semana utilizar todos os artifícios possíveis para que a gente entrasse em campo motivado. Porque também não é fácil você jogar com uma equipe que tem chances ainda no campeonato e você não tem mais chances e você exigir que o atleta entre o mais concentrado possível, o mais preparado possível, porque ele sabe que daqui a alguns dias ele vai estar em casa, de férias e tudo mais, e por mais que você tente fazer isso ao longo da semana, se o atleta não se preparar bem, ele no momento do jogo ele não consegue realizar, porque ele quer buscar no cérebro dele uma informação que ele não abasteceu ao longo da semana. Então isso também
daqui até o final, vai jogar contra. Mas eu tenho certeza que essa vitória aqui vai nos dar uma alegria de poder fazer os últimos jogos um pouquinho melhor, com uma qualidade de jogo melhor. Hoje, na escalação, eu tentei fazer com que a gente tivesse jogadores técnicos envolvidos. A entrada do Castilho na lateral, que eu sei que muita gente deve ter pensado, pô, mas por que o Castilho, se ele tem o Varley? O Varley vinha retornando de uma lesão, e eu achei que o Castilho, no jogo do Avaí, se apresentou bem tecnicamente. Então, eu esperava exatamente que nós tivéssemos, ainda no primeiro tempo, uma circulação de bola de mais qualidade. Ele acabou saindo, a entrada do Varley foi importante para o jogo, porque o Varley entrou bem no jogo de hoje e acabou elevando um pouquinho o nível de jogo naquele setor também. Wagner, boa noite, casqueiro da Rede Multi de Comunicação, né? Quero primeiro lhe dar os parabéns e dizer que hoje 2 nações estão em festa. A nação alvinegra e a nação rubro-negra, que eu acabei de receber aqui um monte de mensagem lá da Bahia. Manda um abraço aí pro Wagner Mancini. Agradecendo a você, que ganhar do esporte é mais gostoso. Eu disse a semana toda, vamos ganhar do esporte, que a gente tem um sorriso de volta no rosto. Mas, Wagner, você falou aí agora sobre a transição em relação ao Castilho. Porque a gente estava transmitindo o jogo lá, viu que o esporte forçou muita jogada em cima do Castilho. Naquele momento, você achou que aquilo poderia comprometer um pouco o jogo do Ceará? Porque o esporte ele veio aqui segurando, esperando aquela bola, né, para encontrar o resultado. E naquele momento ali que eles atacavam o tempo inteiro em cima do Castilho, aí houve uma necessidade, né? Você tirou, botou o Varley, e aí o Ceará ficou mais encorpado na defesa. Eu queria saber de você, o que esperar de Wagner Mancini para 2024, e me explica um pouquinho. Eu sei que foi pela qualidade, pelo passe, né? Pela jogada, pela passada de bola melhor, mas o que esperar, Wagner, de você, do Ceará de 2024, que o torcedor do Ceará, ele merece, né? Hoje ele vai para casa dormir satisfeito, e eu queria saber de você, Wagner, o que esperar? Vamos lá. O que esperar é esperar um time que seja extremamente competitivo, que seja um time que marque bem e que jogue futebol. E que jogue o futebol que o Mancini gosta de ver. Para cima, rápido, com muita transição. Eu espero ver um Ceará assim. E para isso a gente tem que ter as peças necessárias. Então nós vamos entrar também num período de contratação. Não é simplesmente o fato de você chegar numa equipe e mudar a maneira dela jogar com os atletas que ali estão. Porque muitas vezes a característica do jogador não é a ideal para isso. Então, até na montagem, nós temos que ter um time campeão para que você possa desenvolver. Na sua outra pergunta, eu vi que o esporte, e eu já sabia que o esporte ia tentar, em cima do Castilho, fazer algum tipo de jogada, e a jogada do gol nasce assim, mas no meu entender houve uma falha de marcação dentro da área, porque os atletas estão orientados a entrarem dentro da área encaixados no atacante. E aí o Jorginho faz uma finta de corpo e acaba fazendo o gol. Existem muitos times que marcam setorizados dentro da área. As minhas equipes eu peço para que marquem o atacante, e tem um atacante aqui na minha frente que fazia muito gol, o Vinícius, e ele sabe a dificuldade que é quando ele entrava na área com um jogador já marcando ele de perto. Enfim, voltando à questão do Castilho, a entrada do Varley corrigiu, mas enquanto estava o Castilho no jogo, eu não sei se vocês notaram, mas quando a bola do esporte passava do centro do campo e ela era aberta para as laterais, o Léo Santos entrava como quinto jogador, exatamente para ter uma cobertura do Castilho, porque nós já esperávamos isso. Então o Léo jogou hoje numa função que ele domina, que é entrando e saindo o tempo inteiro, até que no final do jogo, quando o Diego Souza vem jogar de meia para o Wagner Love ficar mais à frente, ele sai novamente da linha de zaga e volta a jogar de volante. Então, as estratégias, elas são montadas em cima daquilo que a gente fraciona ao longo da semana, esperando, por exemplo, que jogasse Wagner Love e Diego, ou só o Diego, ou só o Wagner Love, ou o Wagner Love à frente e o Diego atrás. Então, a montagem da equipe, ela está direcionada à sua estratégia, né?
Mas acho que a entrada do Varley fez com que a gente tivesse que tomar menos cuidado, porque é um atleta mais potente, mais rápido e dominou melhor o setor. Achei que o PV sofreu um pouco no primeiro tempo com o Edinho, melhorou na segunda etapa, e a entrada do Daninho foi importante no jogo de hoje para que a gente tivesse o domínio no setor no final, e aí só sobrou ao Sport jogar por dentro, e aí nesses últimos minutos a gente bloqueou bem a entrada ali por dentro e a gente sofreu pouco na partida. Sim, boa noite novamente. Eu falei durante a nossa transmissão, que o Ceará tinha a melhor média de público da competição, é a segunda agora, mas teve os 3 melhores públicos do campeonato, né? Então, não resta dúvida que o torcedor do Ceará chegou junto em toda a temporada, a gente viu grandes públicos, realmente apoiou o clube do início ao fim da temporada. Mas eu queria que você falasse, né, o quanto você acha que foi importante o resultado positivo para esse torcedor. Como é que você imagina que o torcedor vai sair aqui da Arena Castelão, um nível de satisfação? Ao longo do jogo eu vi o torcedor, é normal, né, todo jogo, torcedor pedindo o jogador, reclamando de você e tal, mas eu acho que a resposta, o saldo geral foi muito positivo, e vocês estão pensando em 2024, né, também tem isso. Nós temos vários tipos de torcedores, né? Nós temos aquele que vem para o estádio para jogar junto com o time, e temos aqueles que pensam que são técnicos de futebol, ficam atrás do banco, põe fulano, põe ciclano e tudo mais. A gente escuta tudo, mas óbvio que toma as nossas decisões, porque eu acho que o mais importante é aquilo que você faz ao longo da semana. As substituições, elas muitas vezes elas acabam acontecendo em função daquilo que você está vendo no jogo, mas normalmente a gente já prepara as substituições ao longo da semana, até para dar uma condição confortável a quem entra de executar aquilo que ele já está esperando. Não tenha dúvida, eu sei que se nós estivéssemos brigando lá em cima hoje, teríamos 60 mil pessoas no estádio, porque nossa torcida ela é capaz de fazer isso aqui dentro, em todas as partidas, e muitas vezes até fora de Fortaleza. O que me chama a atenção, e eu entendo, é que o time não fez uma boa Série B. Ele vinha de uma sequência de 6 jogos sem vitória, e isso é perfeitamente normal. Se eu fosse torcedor, talvez eu assistisse o jogo em casa hoje também. Mas vendo a vitória do Ceará, talvez no próximo jogo contra o Mirassol aqui, a gente tenha um pouco mais de público, que esse público que é carente de um bom futebol, e é por isso que eu quero montar uma equipe que jogue futebol, que jogue um futebol bonito, que ganhe partidas, que é o mais importante, mas valorizando o espetáculo realmente, né? E para isso a gente vai ter o apoio do torcedor. Agora, é óbvio que nas fases onde a equipe não está vencendo, não está jogando bem, nós entendemos essa distância do torcedor, essa cobrança do torcedor, porque amanhã eu tenho certeza que vai ter muita gente vestida de Ceará nas ruas, porque funciona dessa forma, e nós temos que colaborar para que o torcedor do Ceará fique cada dia mais orgulhoso do time que tem. Cid, boa noite, tudo bem? Boa noite. Del Luiz, da TV Editora Dinâmica, você me conhece também? Eu te já, conheço. Né? Foi bom ver o Vinícius aqui também, né, cara? Rapaz, o Vinícius me deu uma alegria muito grande aqui no Castelão, naquele gol que o Maisena até hoje está procurando a bola, né? Foi um chute muito forte do Vinícius. Mas sim, tudo bem com você? Bem, cara, e com você? Falando do termômetro aqui, muita gente perguntou da questão do torcedor, né? E eu fiz um pós-jogo agora há pouco, e o pós-jogo, nos jogos anteriores, isso era só pancada, né? Porque não presta, fulano tem que ir embora, ciclano tem que ir embora, o Mancini não tem condição. E hoje, e a questão do termômetro, eu quero te dizer que na live lá do pós-jogo do meu canal, foi só elogio. Só elogio. É a questão do sentimento, é a questão que está ferida, o torcedor está machucado, o torcedor está triste pela campanha que você acabou de citar. Mas eu observei na tua entrevista hoje, Mancini, uma coisa que você, além de técnico, você está sendo a questão técnica de observar mesmo os teus jogadores, que você está falando com propriedade de cada um. Quando você fala na posição, o que seu time está fazendo, o que seu time está buscando, você está sendo técnico também. Ou seja, você está observando para a próxima temporada, né? E dentro dessa observação, e agora chegou aquele corte dos 45 pontos, não tem mais possibilidade nenhuma de cair, eu acredito que você agora vai dar,
uma relaxada, como você disse, vai conseguir dormir, você também vai dar uma relaxada para aqueles jogadores que você entende que, e aí é uma percepção tua, se vão ficar ou não para a próxima temporada. E aqui, claramente, você disse na outra entrevista que não necessariamente aqueles que têm contrato até o final do ano que vem vão permanecer e nem os que estão terminando agora vão ter que ir embora. Né? Dentro disso, Mancini, o que você está realmente projetando para já o próximo jogo em casa, contra o Mirassol, ou até mesmo contra o Botafogo, agora que é o próximo adversário? É usar mesmo esses garotos, porque há uma grita muito grande para que isso aconteça, para usar quem não está sendo utilizado. Vamos lá. O assessor está reclamando a pergunta é interessante porque me dá a possibilidade de explicar sobre um tema que eu mesmo toquei em uma das entrevistas e que depois eu fui analisar e não é tão simples assim. Por quê? Porque alguns atletas que me chamaram a atenção no Sub-20 não estão inscritos, infelizmente. Então a gente vai ter, e não é simplesmente o fato da gente pegar o menino e botar no time só para falar, o Mancini deu oportunidade. Não é assim, as coisas não funcionam assim. Elas têm que ser feitas com seriedade, porque o menino que está entrando, se ele entrasse hoje no segundo tempo, talvez ele fosse ajudado pelo jogo da equipe. Mas se ele entra, por exemplo, no jogo lá do Avaí, ele certamente ia sucumbir junto com a equipe. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não queime etapas com atletas interessantes que hoje nós temos na base. Isso não quer dizer que eles não vão entrar, mas ao mesmo tempo, analisando a equipe do Ceará, o elenco do Ceará, hoje nós tínhamos 18 jogadores apenas. Então eu tive que completar com os meninos da base. O que de certa forma não é ruim, porque você abre espaço, entre aspas, não forçado, mas você abre espaço, porque eu poderia botar o terceiro goleiro no banco também e tirar a vaga de um dos meninos. Mas não, eu achei melhor levar mais meninos, até para que eles comecem já a ter uma ambiência com a gente. Então, nós estamos hoje num momento assim, o grupo que já não tinha mais chance de acesso se uniu, veio aqui e fez um grande jogo. Então eu também não posso descartar esses atletas de maneira alguma, porque eles foram guerreiros acima de tudo, vieram para um jogo difícil, botaram a cara, foram lá, o Chay não jogava fazia muito tempo, entrou um pouco lá no jogo do Avaí. Você nota que alguns atletas estão com dificuldade para suportar os 90 minutos. Então essa mescla entre aqueles que estão no elenco desde o começo do ano, a meninada, quem vai ficar e quem não vai ficar, eu vou ter que ser inteligente até para não tirar ninguém de batalha hoje, porque ainda faltam 5 jogos, mas ao mesmo tempo tentar fazer com que todos eles entendam que algumas decisões vão ser tomadas, mas neste momento eu penso em fortalecer o nosso elenco com alguns do Sub-20. E aí eu vou usar este elenco. Se vão jogar os meninos ou não, vai depender muito daquilo que ao longo da semana a gente observar. Num primeiro momento, eu vi uma equipe de juniores com bons atletas tecnicamente, então isso me chamou a atenção. Mas você dá uma oportunidade para eles, sem eles estarem inseridos no nosso contexto de treinamento, também é um risco, sabe? Então tudo isso a gente está pesando e eu vou ter uma responsabilidade muito grande, e eu posso dizer isso ao torcedor, que eu vou ser responsável, né? Eu não posso ser irresponsável num momento como esse, de repente, porque ainda faltam 5 jogos, e são 5 jogos... 4 jogos, né? Desculpa, errei na conta. Que tem um jogo treino que nós não anunciamos ainda. mas é importante que todos eles se sintam parte do processo até o último dia. E aí depois a gente toma as decisões que vão ser tomadas. Obrigado a todos, obrigado, professor. Até a próxima. Obrigado. TV Artilheiro.